E aí, pessoal? Bem-vindos a mais The Deep Dive. Isso aí? Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. As 12 camadas da personalidade humana, Uau. segundo Olavo de Carvalho. A gente vai se basear no documento As 12 Camadas da Personalidade Humana e as Formas Próprias de Sofrimento. É um estudo bem denso, mas prometo que você vai sair daqui entendendo como essas camadas, né, podem te ajudar a se entender melhor. E é como se a gente tivesse, tipo, um mapa da nossa própria psique, né? E entender esse mapa pode ajudar a gente a navegar pelos desafios da vida com mais clareza, com autoconhecimento. Boa. Vamos desvendar esse mapa, então. Primeiro, me explica como funciona essa teoria das 12 camadas. A teoria do Carvalho, ela propõe que a personalidade humana, ela se desenvolve ao longo da vida, passando por 12 camadas distintas. Cada camada representa um estágio de autoconsciência, com seus próprios objetivos, desafios, e até tipos específicos de sofrimento. Interessante. É como se a cada fase da vida a gente desbloqueasse uma nova camada da nossa personalidade, com novas habilidades e complexidades. Legal. E tem alguma ordem específica nessas camadas? Sim, elas são sequenciais. Começando pela camada 1, que é a base da nossa personalidade, e progredindo até a camada 12, que representa a realização, tipo, máxima do nosso potencial. E como a gente sabe em qual camada a gente está? Observando nossos comportamentos, motivações e principalmente o que nos causa sofrimento. É. Cada camada tem suas próprias dores, né, que indicam onde a gente está nesse processo de desenvolvimento. Tipo, se eu sofro por falta de reconhecimento profissional, isso pode indicar que eu estou numa camada específica. Exatamente. Entender essa dinâmica pode ajudar a gente a lidar melhor com esses sofrimentos, buscar soluções mais eficazes. Nossa, isso já abre um leque enorme de possibilidades. Mas vamos com calma, né? Começando pela camada 1, que a gente encontra lá. A camada 1, ela é chamada caráter. Hum. É a base da nossa personalidade. É o nosso alicerce. Ela está relacionada ao nosso corpo físico e às características inatas que a gente herda. É como se fosse o nosso hardware, que influencia diretamente como interagimos com o mundo. Tipo, se eu sou uma pessoa naturalmente mais tímida, isso pode ser influência dessa camada 1. Exatamente. O Carvalho usa a astrocaracterologia para analisar essa camada, buscando entender como as características físicas e astrológicas influenciam nossa personalidade. Mas é importante lembrar que essa é só a base. E as outras camadas vão moldando, né? E complexificando a nossa personalidade ao longo da vida. Entendi. Então a gente nasce com essa camada 1 já definida e as outras vão se desenvolvendo a partir daí. Isso. E a camada 2, ela é chamada hereditariedade e temperamento. Ela complementa essa base, explorando as influências biológicas que moldam nosso caráter. Aqui entram os genes, a estrutura familiar, tudo que a gente herda e que nos molda desde o berço. Então a gente já nasce com um pacote básico de características e a partir daí a gente vai construindo a nossa personalidade. Exatamente. E o Carvalho, ele se baseia em estudos de tipologias. Como o teste de Sonde para entender como esses fatores biológicos nos influenciam. É como se a gente já viesse com um manual de instruções pré-programado, mas que vai sendo modificado pelas nossas experiências ao longo da vida. Fascinante. E a camada 3, o que rola por lá? A camada 3, cognição e percepção, é onde as coisas começam a ficar mais agitadas. Representa a fase em que a gente começa a desenvolver nossas capacidades cognitivas, aprender a formar nossas próprias ideias e percepções de mundo. Então é nessa fase que a gente sai do pré-programado e começa a ter mais autonomia sobre quem somos, como pensamos. Exatamente. O Carvalho, ele se baseia em autores como Piaget, Kohler e Gestalt para explicar como a gente processa as informações, como a gente aprende e se desenvolve intelectualmente. É nessa camada que a gente começa a construir nossa própria visão de mundo, nosso sistema de crenças. E eu imagino que essa fase também seja desafiadora, né? Aprender coisas novas, lidar com novas informações, tudo isso deve gerar bastante conflito interno. Com certeza. A camada 3 é considerada uma camada divisiva que nos tira da zona de conforto, né? E nos impulsiona para o crescimento. Mas esse crescimento ele vem acompanhado de desafios, como lidar com frustrações, superar obstáculos, questionar as nossas próprias crenças. E que tipo de sofrimento a gente pode experimentar nessa camada? Nessa fase, o sofrimento geralmente está ligado à dificuldade de aprender, de assimilar novas informações, de se adaptar a novas realidades. Pode ser a frustração de não conseguir acompanhar o ritmo na escola, a dificuldade de se comunicar, a sensação de estar perdido em meio a tantas informações. Faz sentido. É a camada 4. O que a gente encontra por lá? A camada 4 é a história pulsional e afetiva, é onde a gente mergulha no mundo das emoções, dos traumas, das experiências mais marcantes. É a fase em que a gente começa a entender o que nos faz feliz,
o que nos machuca, o que nos move. E assim como a camada 3, ela também é uma camada divisível. Uau, essa camada parece bem intensa. Então é aqui que a gente começa a lidar com as bagagens emocionais. Exatamente. O Carvalho ele se baseia em Freud, Klein e na psicanálise em geral para desvendar os mistérios do nosso inconsciente. Os padrões que a gente repete, as feridas que a gente carrega. É nessa camada que começamos a entender a influência do passado no nosso presente. E como que a gente lida com tudo isso? Quantas emoções, esses traumas? Aí depende muito de como a gente vivenciou essa camada. Se a gente teve um ambiente familiar acolhedor, amoroso, a gente tende a desenvolver uma base emocional mais sólida. Mas se a gente sofreu rejeição, abandono, a gente pode carregar essas feridas por muito tempo. Entendi. E o que acontece quando a gente não resolve as questões dessa camada? A gente pode ficar preso a essas emoções, a esses traumas. E isso pode se manifestar de diversas formas. Timidez, insegurança, medo de se relacionar, dificuldade de confiar nos outros. É como se a gente carregasse um peso extra, sabe? Que impede a gente de avançar, de viver plenamente. E como a gente se liberta desse peso? Em alguns casos, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Fazer terapia. Para entender a origem dessas feridas. Aprender a lidar com elas. É como se a gente precisasse voltar no tempo, sabe? Para ressignificar as experiências, se perdoar, se libertar. Nossa, essa jornada pelas camadas da personalidade tá ficando cada vez mais interessante. Mas acho que já absorvemos bastante informação por hoje, né? Verdade. Yeah. Melhor a gente parar por aqui e continuar essa aventura no próximo episódio. Combinado. E você que está nos ouvindo, aproveita esse intervalo para refletir sobre tudo o que a gente conversou hoje. Tenta identificar em qual camada você está, quais são seus desafios, as suas buscas, e não perca a próxima parte do nosso mergulho profundo nas 12 camadas da personalidade humana. Até lá. Até mais. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho. As 12 camadas da personalidade. Isso aí. A gente explorou as 4 primeiras no último episódio. Lembra? Desde a base física da personalidade até o turbilhão de emoções da infância, né? Nossa, muita coisa, né? E agora a gente chega na camada 5, onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Se preparem, porque a gente vai se aprofundar na busca por identidade, autoconhecimento. Camada 5, ego, autoconsciência e individuação. Nossa, que nome, né? Marca um ponto crucial no desenvolvimento da personalidade. É como se a gente acordasse para nossa individualidade, sabe? Sei. A gente começa a se questionar, quem sou eu? O que eu quero da vida? E buscar nosso próprio espaço no mundo. É tipo sair da sombra dos pais. E da família. E essa jornada em busca do eu pode ser bem desafiadora. Envolve lidar com frustrações, medos e inseguranças. Mas também é uma fase de muito aprendizado. De autodescoberta. Nossa, é muita coisa, né? E como a gente lida com essa montanha russa de emoções? O Carvalho ele se baseia em Jung, né, para explicar esse processo de individuação, de busca pelo self. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, sabe? Camada por camada, a gente vai se aproximando da nossa essência, do nosso verdadeiro eu. E quais são os perigos, né? De ficar preso nessa camada. Se a gente não conseguir lidar com as frustrações, os medos, as inseguranças, a gente pode ficar preso num ciclo de busca por aprovação externa, validação dos outros. É como se a gente estivesse sempre buscando a aprovação dos outros para se sentir completo. E como a gente escapa dessa armadilha? A chave é desenvolver autoconhecimento, autoconfiança, autoestima. Entender que a nossa validação vem de dentro, não dos outros. É aprender a se amar, se aceitar do jeito que a gente é. É tipo virar o seu próprio melhor amigo. Exatamente. E a partir do momento que a gente se aceita, se ama, a gente se liberta da necessidade de buscar aprovação externa. Pode seguir em frente com mais leveza, confiança. E como a gente sabe se já superou essa camada 5? Quando a gente consegue agir de acordo com nossos valores, com nossos princípios, sem se preocupar tanto com a opinião dos outros. Quando a gente se sente seguro para ser quem a gente é. Sem máscaras, sem disfarces. E a camada 6, né? Como ela se conecta com essa busca por identidade? A camada 6, aptidão e vocação. É onde a gente começa a colocar em prática tudo que a gente aprendeu sobre nós mesmos. É a fase em que a gente busca um lugar no mundo, uma profissão que faça sentido pra gente. Que permita expressar nossos talentos, contribuir para a sociedade. Então é aqui que a gente sai da teoria e parte para a prática. Tipo, escolhe uma profissão, começa a trabalhar, construir uma carreira. Exatamente. E essa escolha, ela não é fácil. Envolve autoconhecimento, coragem para seguir nossos sonhos, lidar com as incertezas do mercado de trabalho. Mas quando a gente encontra a nossa vocação, a gente sente que está no lugar certo, fazendo o que ama. E como a gente descobre essa tal vocação? O Carvalho se baseia em autores como Unger, Burt, Eysenck, né? Para explicar como a gente desenvolve as nossas aptidões.
como a gente descobre a nossa vocação. É um processo que envolve experimentação, autoconhecimento e principalmente estar aberto às oportunidades. Ou seja, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem. É preciso se jogar no mundo e descobrir o que te faz vibrar. Isso aí. E às vezes a gente descobre a nossa vocação em lugares inesperados, em atividades que a gente nunca imaginou que ia gostar. O importante é estar aberto para experimentar coisas novas, né? E seguir a nossa intuição. Com esses perigos de ficar preso, né? Nessa camada 6. O principal perigo é a frustração de não encontrar na nossa vocação, se sentir perdido profissionalmente. Isso pode gerar ansiedade, insatisfação e até depressão. E como a gente escapa dessa armadilha? Buscando ajuda profissional, se necessário, para entender os nossos talentos, né? Nossos interesses, as oportunidades que o mercado oferece. E também tendo a coragem de mudar de rumo, experimentar coisas novas, até encontrar o caminho que nos faça feliz. E a camada 7, né? Como ela se encaixa nesse quebra-cabeça da personalidade? A camada 7, situações e papéis sociais. Ela coloca a gente frente a um novo desafio, lidar com as expectativas da sociedade, com os papéis que nos são impostos, né? É a fase em que a gente precisa equilibrar nossa individualidade com as demandas do mundo social. Então é aqui que a gente aprende a jogar o jogo social, né? Exatamente. A gente aprende a lidar com as regras, as normas, as hierarquias. E esse aprendizado pode ser desafiador, porque nem sempre a gente concorda com as regras do jogo. É verdade? E como a gente lida com essa pressão social? O Carvalho se baseia em autores como Adler, Honey e na psicologia cultural para explicar como a gente internaliza os nossos papéis sociais, como a gente se adapta às demandas do grupo. E essa adaptação ela envolve negociação, flexibilidade e às vezes até rebeldia. Ou seja, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre ser autêntico Tudo e se mesmo. encaixar no mundo, né? Exatamente. E esse equilíbrio não é fácil de alcançar. A sociedade está sempre mudando. As regras estão sempre sendo reescritas. E a camada 8, né? Como ela se conecta com essa dinâmica social. A camada 8, síntese individual, é onde a gente faz um balanço da nossa vida, né? Da nossa trajetória. É a fase em que a gente olha para trás e avalia as nossas escolhas, os nossos acertos, os erros. É como se a gente estivesse escrevendo a nossa autobiografia. Então é aqui que a gente começa a entender quem a gente é de verdade, além dos papéis sociais que a gente desempenha. Isso! E essa descoberta pode ser libertadora, porque a gente se dá conta de que a gente é muito mais do que os rótulos que a sociedade nos impõe. E quais são os perigos, né? De ficar preso nessa camada 8. O principal perigo é a estagnação, a acomodação. Se a gente não tiver aberto a novas experiências, novos desafios, a gente pode ficar preso no passado, repetindo os mesmos erros, sem evoluir. E como a gente escapa dessa armadilha? Cultivando a curiosidade, o desejo de aprender, de crescer e também tendo a coragem de desapegar do passado, perdoar a si mesmo, perdoar os outros, para seguir em frente com mais leveza. De volta ao The Deep Dive. A gente navegou pelas camadas da individualidade, da busca por propósito, da interação com a sociedade e hoje chegamos nas camadas finais, né? Isso aí. As camadas, mais transcendentes. Onde a gente se conecta com algo muito maior que nós mesmos. É isso aí. A gente vai explorar como a gente deixa a nossa marca no mundo, como a gente se conecta com a nossa essência mais profunda. Exatamente. Começando pela camada 9, personalidade intelectual, a gente sai um pouco do nosso mundinho individual e começa a se conectar com a cultura, com a sociedade, com a humanidade como um todo. É como se a gente expandisse a nossa consciência para além dos nossos interesses pessoais e começasse a se preocupar com o mundo ao nosso redor. Então, né, nessa camada que a gente começa a pensar em questões mais amplas, tipo política, filosofia, arte. Isso. A gente começa a se interessar por temas que vão além do nosso dia a dia. Buscar conhecimento, questionar as coisas, buscar soluções para os problemas do mundo. É como se a gente estivesse despertando para uma nova dimensão da realidade. E como a gente sabe se já atingiu essa camada? Quando a gente sente a necessidade de ir além do conhecimento, superficial, sabe? Se aprofundar em temas complexos, buscar diferentes perspectivas. Quando a gente sente que o nosso aprendizado não termina nunca. Que a gente está sempre em busca de novas descobertas. E quais são os perigos de ficar preso nessa camada? O principal perigo é o intelectualismo vazio, a arrogância intelectual. É quando a gente se perde em teorias, em conceitos, mas não consegue aplicar esse conhecimento na prática, na vida real. Não é importante usar esse conhecimento para fazer diferença no mundo, né? Com certeza. A camada 9 nos convida a usar a nossa inteligência para construir um mundo melhor, para contribuir para a sociedade de forma significativa. Legal. E a camada 10? Como ela se conecta com essa busca por um mundo melhor? A camada 10, eu transcendental, marca o despertar da nossa consciência moral, da nossa capacidade de discernir o certo do errado, de agir de acordo com princípios éticos. É como se a gente se conectasse com a bússola interna, né?
que nos guia em direção ao bem, à justiça, à compaixão. Daqui que a gente começa a pensar em questões como ética, moral e espiritualidade. Isso. A gente começa a se questionar sobre o sentido da vida, o nosso papel no universo, o que realmente importa. É como se a gente estivesse buscando um propósito maior que nos transcende, que nos conecta com algo divino. E como a gente sabe se a gente já atingiu essa camada? Quando a gente age de acordo com os nossos valores, quando a gente coloca o bem comum acima dos nossos interesses individuais, quando a gente luta por justiça, por igualdade, por um mundo melhor, é quando a gente se torna um agente de transformação social, um farol de esperança para os outros. E quais são os perigos de ficar preso nessa camada? O principal perigo é o moralismo, a rigidez, a intolerância. É quando a gente se acha superior aos outros, dono da verdade, e julga aqueles que não pensam como a gente. Então é importante ter humildade, né? Reconhecer que a gente não tem todas as respostas, que a gente está sempre aprendendo. Exatamente. A camada 10 nos convida a ter compaixão, a entender que todos nós estamos em diferentes estágios de desenvolvimento moral e que a gente precisa se ajudar mutuamente para evoluir. E a camada 11, né? Como ela se conecta com essa jornada de autoconhecimento e transcendência. A camada 11, personagem, coloca a gente frente a frente com a nossa história, com a nossa influência no mundo, com o nosso legado. É a fase que a gente reconhece a nossa participação na grande teia da vida e como as nossas ações reverberam no tempo e no espaço. Então é aqui que a gente começa a pensar no nosso papel na história, na nossa contribuição para a humanidade. Exatamente. A gente começa a entender que a nossa vida tem um significado que vai além da nossa existência individual, que a gente faz parte de algo muito maior que nós mesmos. E como a gente sabe se a gente já atingiu essa camada? Onde a gente age com consciência, com sabedoria, pensando nas futuras gerações. Quando a gente deixa um legado positivo para o mundo, quando a gente inspira outros a serem melhores, a fazerem a diferença. E quais são os perigos de ficar preso nessa camada? O principal perigo é a vaidade, a busca por reconhecimento, a obsessão por deixar uma marca no mundo a qualquer custo. É quando a gente se preocupa mais com a nossa imagem do que com a nossa essência. Então é importante ter desapego, né? Fazer o bem sem esperar nada em troca, contribuir para o mundo sem precisar de reconhecimento. Exatamente. A camada 11 nos convida a agir com generosidade, a servir ao próximo com amor e compaixão, a deixar um legado de bondade e sabedoria para as futuras gerações. E finalmente chegamos na última camada, a camada 12. O que a gente encontra nesse ponto, o tipo culminante da nossa jornada. A camada 12, destino final, representa a transcendência total, a união com a nossa essência divina, a realização do nosso propósito cósmico. É a fase em que a gente se liberta das amarras do ego, do materialismo, das ilusões do mundo e se conecta com a fonte primordial de toda a existência. Então é aqui que a gente encontra a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. É isso aí. A gente se torna um canal para a energia divina, um instrumento de amor e sabedoria. É como se a gente voltasse para casa, para o nosso estado original de plenitude e perfeição. E como a gente sabe se a gente já atingiu essa camada? Quando a gente sente uma profunda paz interior, uma conexão com tudo e com todos. Um amor incondicional que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. É quando a gente se torna um ser iluminado, um mestre da sabedoria, um guia para a humanidade. Nossa, que jornada incrível! A gente começou lá na base física da personalidade, né? E chegamos até a transcendência total. É impressionante como a teoria de Carvalho nos convida a uma profunda reflexão sobre quem a gente é e qual o nosso papel no universo. É verdade. As 12 camadas da personalidade, elas oferecem um mapa detalhado da nossa psique, mostrando os desafios, as oportunidades de crescimento, a beleza da nossa jornada evolutiva. E você que nos acompanhou nessa aventura, esperamos que tenha se inspirado a mergulhar mais fundo em si mesmo, a desvendar suas próprias camadas, a trilhar seu próprio caminho em busca de autoconhecimento e transcendência. Lembre-se, a jornada é individual, mas todos nós estamos conectados, caminhando juntos rumo à realização do nosso potencial máximo. E a gente se encontra no próximo mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Até mais. Até mais.